Então, a ideia aqui é a seguinte: a ideia é como é que você ordena intervenções de política, e é em português, né, Bruce? Tudo em português, né? Tudo português. Tá bom. Como é que você ordena políticas públicas ou certas intervenções, né, cria um ranking baseado, né, em bem-estar dessas políticas? Então, a primeira coisa é como é que você olha para essas intervenções? Essas intervenções elas podem gerar ganhos e perdas, mas muitas vezes a gente olha para a distribuição, né, dos resultados sob a intervenção A ou sem a intervenção, ou sob a intervenção B ou sem a intervenção, mas você nunca olha necessariamente, ou você raramente olha para como é que essas políticas geram ganhos e perdas, e como é que você usa esses ganhos e perdas para ranquear as políticas. Tá? Então, quando você olha para a literatura de welfare, você olha, né, para o que é o usual, você olha para a distribuição sob a intervenção e a distribuição sem a intervenção. Né? E se a tua função de bem-estar ela é um funcional, né, da distribuição, você, no fundo, está comparando, né, esses funcionais, vendo o que está gerando mais bem-estar, qual a distribuição que gera mais bem-estar. Né? Só que acho que isso perde a perspectiva de que as políticas elas geram ganhos e perdas e que, portanto, os indivíduos eles valorizam ganhos e perdas potencialmente de maneira assimétrica. Tá? Então, o que a gente faz nesse paper é propor uma forma de você ordenar políticas públicas sob a perspectiva de que os indivíduos valorizam ganhos e perdas de maneira assimétrica, né? Então, aqui a ideia de um loss aversion, né? Uma aversão à perda, né? Então, se eu perder R$1, eu vou ficar mais triste do que feliz se eu ganhar R$1, relativamente. Isso faz com que, na hora que você pense nas intervenções, você possa ter critérios específicos olhando para distribuições dos ganhos e das perdas. Assim como quando você está comparando ganhos de bem-estar, né, olhando para, né, pensando que o teu ganho de bem-estar é um funcional da distribuição de renda, por exemplo, e você tem uma intervenção que muda a distribuição de renda, e você olha para a distribuição de renda sob intervenção e compara com a distribuição de renda sem intervenção, e muitas vezes, dependendo do tipo de funcional que você tem, basta você olhar para a distribuição de renda, e mesmo que você não saiba exatamente que funcional é isso, ou seja, você não saiba exatamente qual é, né, a função de bem-estar, você não conheça os parâmetros específicos dessa função de bem-estar, seja ela no estilo que agrega, né, funções de utilidade dos indivíduos, você não precisa conhecer que funções são essas, desde que essas funções satisfaçam certos critérios, você consegue, olhando para distribuições, ser inequívoco com relação ao que tipo de política você prefere. Tá? Mas isso é para níveis, o que a gente faz aqui é para mudanças. Tá? Então, essa é a grande contribuição desse paper. Tá? E olhando, novamente, para a assimetria que existe entre ganhos e perdas. Tá? Então, a aversão a perdas pode ser importante, né? Na forma como você obtém uma função que seria uma aproximação de uma função de bem-estar, né? A partir de funções que os indivíduos têm sobre ganhos e perdas, né? E o que a gente traz é que tem tanto uma perspectiva, né, meio que positiva, se quiser imaginar, né? Ou seja, dado que os indivíduos têm aversão à perda, né? Isso pode disciplinar, de certa forma, políticas públicas que são oferecidas, tá? Porque os policymakers, sabendo, né, do suporte, né, ou do suporte que eles vão ter, né, com relação ao lançamento de algumas políticas, eles podem oferecer aquelas que vão talvez gerar menos perdas, né? Então isso pode fazer com que políticas públicas, né, elas tenham um viés talvez conservador, exatamente por conta de uma das preferências com relação, né, a perdas sobre, né, comparado a ganhos, né, enfim, dos eleitores, se quiser pensar, né, em
pessoas escolhendo entre políticas públicas. Tá? Isso faz com que certas políticas sejam oferecidas com essa restrição. Outra coisa que você pode pensar, né, mais normativa, em que pode ser que parta do próprio social planner, né, se você quiser pensar numa figura como essa, que ele delimita ou coloca certas restrições para isso. Né? Então, você imagina, por exemplo, né, o conceito de, né, se você quer gerar por exemplo, no caso da vacina, a gente viu agora, né, first do no harm, né? Primeiro você tem que provar que a vacina ela não causa nenhum efeito adverso depois, a não ser dos bobos, né? Mas e depois você mostra eficácia, né? Na hora que você vê, né, uma pessoa com um número extremamente pequeno de pessoas com, né, certos efeitos colaterais, né, como a gente viu agora no caso de algumas vacinas, né, contra o coronavírus, você, né, desestimula, né, a continuação dessas vacinas, até mesmo proíbe. Né? Ou seja, o que está por trás é essa ideia de que, né, você não deve, né, gerar efeitos negativos ou perdas, né, com a introdução né, dessa política. Tá? Só para dizer, então, que tem esses dois aspectos que você consegue imaginar como que essas funções de bem-estar levam isso em conta. Tá? O que a gente está fazendo aqui, a ideia básica, né, na hora que a gente pensa, né, mais abstratamente, né, imagina que você tem dois tratamentos ou duas políticas que a gente pode chamar de política A e a política B. Né? Qual que eu prefiro? Né? Ou seja, se eu fosse pensar no suporte que eu vou ter eleitoral ou de escolha das pessoas, né, que tipo de política que vai ser a política preferível? Né? Existe uma forma de se eu tivesse acesso à distribuição de ganhos e perdas, que as políticas induzem, políticas A e a política B induzem, qual que eu iria preferir? Né? Eu posso pensar, né, quais são as políticas, né, que elas, olhando para essa distribuição de ganhos e de perdas, né, sob certas condições, na forma como os indivíduos valorizam ganhos e perdas, como que eu consigo ordenar essas políticas. Então, a ideia aqui é que eu tenho uma política A e eu vou comparar o ganho que eu tenho, né, que cada indivíduo vai ter com relação à sua condição inicial. Né? Então, eu vou olhar para os indivíduos, né, e como as pessoas saem de situações diferentes, ou seja, eu tenho uma heterogeneidade inicial que faz com que, né, essa distribuição dos ganhos ela não seja idêntica à distribuição final do nível, né? Se todo mundo saísse do mesmo ponto, né, era basicamente a distribuição da diferença seria a distribuição do nível a menos uma constante, né? Só mudar, não fazer uma mudança para a esquerda ou para a direita. Mas não é isso que vai acontecer, né? Portanto, eu tenho que comparar, né? Ou a gente imagina, né, o que a gente está dizendo aqui, que é importante comparar os ganhos e as perdas para você poder ordenar essas políticas. Tá? Então, sobre política A, sobre política B, como é que fica a distribuição de ganhos e perdas? Tá? O que a gente faz é o seguinte, né? Se você supuser que os indivíduos têm aversão à perda, e basicamente essa a principal, ou seja, e que preferem quanto mais renda melhor, né, e coisas básicas desse tipo, a gente consegue mostrar que se eu agregar ou se o policymaker, né, ele imaginar que a função de bem-estar dele, né, o social planner, ela pode ser entendida como sendo uma agregação dessas funções de valor, né, sobre os ganhos e perdas, o que eu, né, vou ter no final é que se eu usasse que eu não preciso conhecer exatamente os parâmetros, né, dessas funções individuais, né, para poder dizer o que eu preferiria fazer. Basta olhar para ganhos e para distribuições, mais ou menos na mesma noção de dominância estocástica de primeira ordem, né, em que se eu quero, né, se eu imagino que minha função
de bem-estar, né? Uma agregação das funções de utilidade. As funções de utilidade são crescentes com relação à renda, eu não preciso saber os parâmetros dessa função utilidade para poder dizer o que eu prefiro. Eu tenho duas distribuições de renda, eu vou, né, fazer um teste de dominância estocástica de primeira ordem, né, de uma com relação à outra, e eu vou poder estabelecer, né, qual é aquela que gera o maior bem-estar. Então, isso é relevante na hora que você imagina que talvez não importa para a gente se o indivíduo, né, que era o cara que ganhava mais antes da intervenção, vai ser o cara que ganha menos. Ou seja, o que importa para a gente, né, é distribuições finais. É como que a sociedade inteira, qualquer foto da sociedade inteira, sem atribuir nomes, né, ou sem atribuir identidade, né, às pessoas. Para mim, não importa se alguém perdeu, se alguém ganhou, o que importa talvez seja olhar para essas distribuições, né, dos níveis. Se esse for o caso, né, então, desde o Atkinson, em 1970, o paper dele, né, inicial, mostra que basta você ter um critério como esse de dominância estocástica em primeira ordem, se você imaginar que as pessoas têm aversão a risco, ou seja, que a função de utilidade tem alguma concavidade, você olha para a dominância estocástica em segunda ordem e por aí vai, né? Mas o que a gente faz, né, então, é similar nessa ideia, tá? A gente estabelece essa nova noção de dominância estocástica que a gente chama de Loss Aversion Sensitive Dominance, tá? Isso, né, é importante para a gente poder ordenar, né, essas intervenções. Agora, a coisa interessante é o seguinte, né, é que se você está entendendo essa ganhos e perdas, né, com ganhos e perdas potenciais, ou seja, né, lembrando, né, do problema central de inferência causal, que eu observo o indivíduo ou sendo tratado ou não sendo tratado, né, eu nunca observo o indivíduo nos dois estados, né, da natureza simultaneamente, né, eu não consigo necessariamente, né, saber qual que é o ganho ou a perda do indivíduo. Eu só observo o cara recebendo tratamento ou não recebendo tratamento, né? Se eu estou interpretando ao contrário, não como um efeito individual ao tratamento, mas interpretando simplesmente como variações ao longo do tempo, antes e depois, aí tudo bem, a gente está numa situação em que a distribuição de ganhos e perdas ela é identificada pontualmente, e a gente faz as contas para esse caso, mas a gente também faz as contas para o caso em que a gente tem essa interpretação de que os ganhos e perdas eles são potenciais e que são, portanto, não essas distribuições não são identificadas, tá? Não são identificadas ponto a ponto, mas não significa que você não consiga criar bounds para essas distribuições. E a gente usa esses bounds, esses limites inferiores e superiores das distribuições né, de indivíduo treatment effects, para poder também, a partir disso, ordenar, né, as políticas, né, a partir dessa noção de LASD. Tá? A gente mostra como que testa isso, então tem a parte longa do nosso paper, né, um paper que combina, né, e é por isso que tem tanto coautor nesse paper, tem uma parte teórica, né, mas tem uma parte que é essa que eu estou discutindo basicamente, tem uma parte mais econométrica, em que a gente gasta, né, bastante tempo no paper mostrando, né, que tem certas inovações também na forma de você implantar esses testes, são testes relativamente novos, e inferência estatística também é incomum para esse tipo de problema, desses testes aplicados para essas relações de dominância estocástica que a gente deriva. E, por fim, né, a gente mostra, né, que você consegue, como a gente deriva os testes, mostra como é que você consegue fazer inferência estatística, né, ou seja, criar, né, regiões de confiança dos parâmetros e, ao mesmo tempo, pensar aqui, no caso mais específico, né, em procedimentos, como é que você, estatísticas de teste para você aceitar ou não a hipótese nula de que eu prefiro a política A sobre a política B. Mas, para além disso, a gente
aplica também para, né, tem uma parte empírica em que a gente aplica os nossos resultados para, por exemplo, num paper da Hilary Hoynes, que saiu na IA em 2006, né, em que ela está olhando para efeitos distributivos do tratamento, né, com essa lógica. Quem teve na aula que eu, né, na palestra que eu dei no curso, o pessoal do PIMS organizou, umas 2 semanas, eu discuti exatamente isso, né, os efeitos distributivos do tratamento, né, como sendo uma das interpretações, sendo essa em que se compara duas distribuições. O que eles fazem nesse paper de 2006 é comparar duas distribuições, a discussão sobre tratamento, a discussão sem tratamento, né, isso que estão chamando de efeitos distributivos. Então, a gente, né, usa essa informação, não agora para esses efeitos distributivos definidos desse jeito, mas sim olhando, né, para a distribuição do efeito do tratamento, né? Porque com os bounds, né, em que a gente não consegue, o mesmo indivíduo não tem a gente não identifica ele sob tratamento e sem tratamento, né? Ele só está num estado ou no outro, mas também como eles acompanham indivíduos ao longo do tempo, a gente olha para a discussão de ganhos também, tá? Então a gente tem a parte identificada ponto a ponto, tá? Então o que a gente, assim, o paper é isso, eu meio que fiz um resumo. Vou entrar nos detalhes agora. Alguém tem alguma pergunta? Por favor, me interrompam a hora que vocês quiserem também. Eu não sei, Bruce, aqui qual que é a lógica, se você vai me... Eu tô moderando aqui, ninguém tem pergunta. Eu tenho uma pergunta. Não. É o seguinte, quando você, pelo que você indicou, você vai comparar basicamente duas distribuições. Você pesa de maneira diferente a perda e ganho de welfare em dependendo da cauda que está na distribuição? Então, por exemplo, alguém ganhar 10 UTILs na ponta do topo é igual para a sua finalidade que alguém ganhar 10 UTILs na base do topo? As pessoas são iguais? Tem alguma ponderação? Ou para o seu fim é tudo igual? Não, não é tudo igual, né? Essas funções valor, elas podem ser diferentes, elas não necessariamente são funções de identidade, né? Em que eu estou, né, basicamente aplicando aqui uma relação linear, né? Entre o quanto eu ganho ou perco e o quanto isso me gera de utilidade, tá? E portanto eu não sei muito bem qual o formato dessas curvas, tá? Uhum. Eu não estou muito interessado, eu estou dizendo o seguinte: eu não preciso saber, tá? Qual é o formato dessas curvas, mas eu consigo mostrar para você, se você olhar para essa relação aqui entre as duas distribuições, que política que vai ser preferida, tá? Entendi. Desde que essa transformação, que você pode interpretar como sendo pesos, né, ela seja uma transformação que satisfaça certos critérios, né? Ou seja, quanto mais renda ou quanto mais ganho, melhor, né? Quanto mais perda, pior, e essa assimetria em torno do zero. Perfeito. Tá? Posso ir? Manda bala. Boa. Então, um pouquinho aqui da literatura, eu vou meio que passar aqui, está falando esse paper clássico do Atkinson, tem a literatura aqui econométrica também, que testa relações de dominância, né? Tem esse paper do Oliver Linton, de 2005, que tem uma versão, ele está olhando para relações de dominância estocástica, primeira, segunda, enfim, e ordens superiores, mas ele tem uma discussão ali também de dominância estocástica baseada em prospect theory, né? Mas não é exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo, tá? Mas tem uma relação, e tem vários outros papers, né, que testam, né, propõem testes para essas relações de dominância estocástica. Tá? Tem literatura de treatment effects longa, né? Aqui eu vou meio que pular essa parte, e também a parte econométrica das propriedades, né, dos nossos testes. A gente, né, meio que bebe bastante no desenvolvimento recente dos papers do André Santos, tá? Mas para fazer testes uniformes. Mas então, sob uma certa perspectiva, né, a gente sempre tem aquela coisa assim, então isso aqui é um caso particular de uma teoria mais geral e abstrata, sim, é um caso particular da teoria mais geral e abstrata que, né, vários desses caras aqui desenvolveram na hora que a gente está olhando para a inferência estatística
né, dos nossos testes. Tá? Bem, então imagina que o que eu estava dizendo, nessa função W aqui na equação 1, imagina que essa é a forma como o policymaker agregou essas funções, né, que a gente chama de value function. Né? E essa agregação é social value function. Você pode imaginar como sendo, né, uma value function esperada, né, e você está agregando aqui com relação a essa distribuição F, que é a distribuição de ganhos e perdas. Tá? E o ponto é que você não precisa conhecer essa função V aqui, tá? Desde que ela satisfaça certos critérios. E, na verdade, você pode até interpretar que ela não necessariamente é a função V dos indivíduos, a forma como o social planner, né, presumiu que essa fosse, né, a forma como os indivíduos valorizam ganhos e perdas. Tá? Se for isso, está tudo bem, a gente não tem mais essa interpretação direta de ganhos e perdas, né, sendo valorizadas ou, né, sendo valorizadas pelos indivíduos, assim como que o social planner presume que seja a forma como os indivíduos valorizam e vai ele definir o que é melhor e o que é pior para a sociedade. Tá? Você pode interpretar dessas duas formas. Se ele, né, estiver agregando, você pode, né, dizer que esses V's são um V, que é que vai ser a forma como os indivíduos estão valorizando ganhos e perdas. Eles vão ter, né, no nosso caso aqui, né, uma simetria no zero. Tá? Então, essa aqui é a discussão que eu estava falando. Tá? Tá, vamos para a definição. Vamos dizer que GA e GB sejam as distribuições marginais. Tá? Ou seja, eu estou vendo ou a distribuição do nível, tá? Se quiser pensar desse jeito. Então, eu tenho uma política A, né? Eu vou olhar para, que é uma política que afeta a renda. Então, eu vou olhar para a distribuição de renda sobre a política A. Essa distribuição eu estou chamando de GA. Se eu tivesse a política B e olhasse para a distribuição de renda gerada, né, após essa intervenção B, GB é a minha distribuição sobre essa política, distribuição de renda sobre essa política. Tá? Então, o paper, né, de 1970 do Atkinson, o que ele faz é mostrar, né, que se, né, a função de fundo de utilidade, né, se você tem, né, a função, o social welfare function, né, que você está, né, agregando, né, de maneira, né, utilitarista, né, você está, né, olhando para a função, quiser pensar a função social welfare function como sendo, né, uma função de utilidade esperada, né, o que você está o que ele mostra é que se ela for crescente, né, se a tua utilidade for crescente, né, basta você dizer que eu vou preferir o GA sobre a política A sobre a política B, desde que, né, o GA domine a GB em primeira ordem, dominante estocástica em primeira ordem. Tá? Isso é a relação de if and only if. Tá? Então, se dominar, eu vou preferir, se preferir, eu vou dominar. Tá? Então, esse é o ponto. E, no fundo, como é que se implementa esses testes? Tá? Dominância estocástica está dizendo para você que essa relação aqui no terceiro bullet point tem que valer. Ou seja, que o GA para todo X tem que ser menor ou igual do que o GB, né? E pelo menos para um X tem que ser extremamente menor. Tá? Então, você pode, né, testar isso. Tá? O que a gente faz é, né, uma outra coisa. A gente não está olhando para a dominância estocástica, né, de primeira ordem, mas a gente está olhando para, né, uma outra forma de você ordenar as distribuições. Tá? E a gente não está olhando para um funcional específico também, né, sobre as distribuições. Tá? Então, a gente está aqui pensando numa forma de você, de maneira bem geral, ser capaz de ordenar as intervenções. Tá? Então, o que a gente vai fazer, em vez de olhar para, né, o que seria aqui o ZA, que é o associado, né, à distribuição GA, né, ou o ZB, que é associado à distribuição GB, a gente vai olhar para, né, para essa variável aleatória XA, que é qual foi o seu ganho relacionado à intervenção A. Bem, esse meu ganho, ele o quanto, né, eu recebi, né,
pós-intervenção comparado com o que eu ganhava antes, ou o quanto que eu teria ganhado se eu recebesse a intervenção A, comparado com o que eu teria ganhado se eu não tivesse recebido nenhuma intervenção. Tá? Então, isso aqui você pode interpretar como, né, renda pós-intervenção e renda pré-intervenção, ou, no caso de efeitos do tratamento, né, individuais de tratamento, você pode imaginar o quanto que eu teria ganhado sob intervenção A e o quanto que eu teria ganhado sob nenhuma intervenção. Tá? Mas só uma das duas coisas aconteceu. Tá? Então, isso é o que gera, né, a política A. A política B faz de maneira análoga, né, a mesma coisa. O que a gente quer olhar, então, é para as distribuições que são as distribuições F associadas né, ao X. Então, F de A vai estar associado ao XA e a F de B vai estar associada ao XB. Note aqui, né, a coisa interessante é que eu estou saindo do mesmo ponto inicial, né? E esse ponto inicial, ele pode, com uma variável aleatória, ela vai ser diferente entre os indivíduos. Ou seja, a minha renda inicial, a renda que eu teria ganhado caso não houvesse uma intervenção, ela vai ser diferente dependendo, né, da pessoa que você está olhando. Tá bom? Muito bem. Então, o que a gente vai meio que presumir aqui, né, é que os indivíduos, né, ou que essa função V que é usada, né, ela tem as seguintes características. Né? Então, valores negativos para as perdas e positivos para os ganhos. Então, tem uma normalização aqui que, né, o meu V0 é zero e o V menos X é negativo e o V do X é positivo. Tá? Ela é crescente com relação ao X, que essa, né, lembra que o X é aqui, tá? Crescente com relação ao X. Mas vai ser assimétrica com relação a ganhos e perdas. Tá? Ou seja, as perdas elas doem mais do que os ganhos, tá? De mesmo tamanho. Tá? Isso pode ser reescrito desse jeito. Tá? Então, de novo, né, a gente diz que o XA vai ter a descrição FA, e o XB vai ter a descrição FB, tá? E tem essa, né, traduzido o que eu escrevi antes ali, o V de X, quando o X for menor do que zero, vai ser negativo, né? Quando o X for positivo, vai ser não negativo aqui esse V, e vai ser zero no zero. Tá? Ele é crescente ou não, enfim, não decrescente aqui no X, e ao mesmo tempo, né, essas perdas elas são assimétricas com relação ao zero, ou seja, tem uma coisa similar a esse aqui, um gráfico como esse. Tá? Em que aqui eu tenho as duas coisas, não só a derivada, mas também, né, que estava ali no ponto 3, mas também a questão do nível. Tá? Uma perda aqui é mais importante do que um ganho, né? Uma perda aqui vem para cá e um ganho vem para cá. Tá? Tá? Então é assim que a gente está trazendo isso, tá? Enfim, a gente não está inventando, né? Tem evidência né, nessa literatura, né, iniciada, né, Tversky, Kahneman, né, teoria prospect theory, né, de que as pessoas tendem a ter esse tipo de comportamento. Então, é uma série de evidências experimentais de que seja verdade, tá? Portanto, talvez faça sentido para o policymaker imaginar que as pessoas vão, né, na hora de preferir intervenções, que elas vão olhar de maneira assimétrica para perdas e ganhos. Tá? Muito bem. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai, né, na mesma lógica lá do Atkinson, a gente vai mostrar que se a função V satisfaz aquelas três condições, né, a gente vai poder dizer que uma função W, que vai ser aquela integral do V, né, usando a distribuição FA, ela não vai ser menor do que o W, né, usando a distribuição FB, né, se somente se, né, a F de A dominar estocasticamente a F de B nessa noção aqui que a gente está chamando de loss aversion sensitive dominance. Tá? E aí a gente vai definir o que é isso. Tá? Então, para essa condição então aqui fazer algum sentido, né, eu preciso definir
o que é essa relação aqui entre essas duas distribuições. Isso vem, né, do formato bastante genérico daquela função valor V e da forma como eu estou usando o W, sendo essa integral. Tá? O que a gente vai fazer aqui, só rapidinho, né? A gente vai fazer tratar primeiro o caso em que a gente consegue identificar pontualmente, né, a distribuição do XA e do XB, e depois a gente vai fazer para o caso em que a gente não consegue identificar essas distribuições. Tá? Pelo menos pontualmente vai ter os limites inferiores e superiores para isso. Então, essa relação LA-SD, ela, no fundo, equivale a isso aqui. Tá? Eu posso escrever desse jeito, ou talvez desse jeito aqui. Eu vou olhar para um outro slide que é mais fácil, mas a primeira coisa aqui é pensar o que acontece com o suporte negativo. Eu preciso que a distribuição A, né, ou seja, se ela domina B, eu preciso que o suporte negativo, ou seja, nas perdas, ela domine estocasticamente em primeira ordem a B, pelo menos para essa parte do suporte. Tá? Mas o mais interessante é que isso por si só não é suficiente. Eu preciso ver também o que acontece, né, na parte positiva do suporte. Poderia reescrever aqui, tá? Mas acho que essa parte aqui fica mais legal de ver. Tá? Eu preciso que... eu posso ter, né, até mesmo uma situação em que f de B, FB, ela domina estocasticamente o FA na parte superior, na parte positiva do suporte. Isso aqui pode ser menor do que zero, tá? E ainda assim eu vou precisar desfazer isso na parte das perdas. Ou seja, por mais que isso aqui aconteça, coisa relevante é que do outro lado, do lado das perdas, a F de A domine, né, fortemente a F de B, a ponto de eu, né, sempre ter essa relação aqui sendo desfeita. Tá? Então, mesmo que isso aqui fosse menor do que zero, que pode, né, acontecer, né, para tudo x, ainda assim, se eu tiver essa relação aqui acontecendo, essa desigualdade, né, sendo válida, eu consigo estabelecer ainda essa dominância estocástica em loss aversion, tá? Que é a parte importante, tá bom? Muito bem. Como é que se compara com outras situações? Então, né, como é que compara com first order stochastic dominance, tá? Então, isso aqui, por exemplo, né, se eu digo que a F de A domina, né, em loss aversion a F de B, né, eu sei que isso aqui vai ser, né, maior ou igual. A média do XA vai ser maior ou igual do que a média do XB. Tá? Mas pode acontecer, né, que eu tenho essa dominância aqui acontecendo, né, mas as médias serem as mesmas. Tá? Isso não pode acontecer com first order stochastic dominance. Tá? Se uma distribuição domina a outra em primeira ordem, necessariamente, né, a média do XA tem que ser maior do que a média do XB. Se elas forem iguais, se as médias forem iguais, a única situação que isso acontece é quando F de A é idêntica a F de B. Tá? Tem uma outra política importante que a gente chama de a política em que você não faz nada, né? Que é a manutenção do status quo. Que sobre o status quo, né, a distribuição do ganho vai ser o quê? Vai ser degenerada em torno do zero. Né? A distribuição em que todo mundo, né, teve ganho zero e perda zero. Ou seja, eu não fiz absolutamente nada. Né? Assim, a gente pode, né, mostrar o seguinte, né, que assim, a F de A ela vai ser melhor do que não fazer nada, né, toda vez que, né, ela dominar a distribuição degenerada no zero, tá? Em primeira ordem. Tá bom? Isso aqui é assim somente C. Tá? Ou seja, não fazer nada pode ser facilmente testado, pode ser, eu consigo testar se não fazer nada é melhor do que fazer alguma coisa, onde se alguma coisa é F de A, olhando para a relação de dominância estocástica em primeira ordem. Eu nem precisaria olhar para o LASD. Tá? O que para a gente ajuda, porque se eu estiver interessado nisso, né, os testes já existentes, enfim, toda a literatura já de dominância estocástica em primeira ordem já existe.
Tá? Aqui um exemplo, tá? Interessante para vocês verem como é que o XA, né, e o ZA, enfim, são diferentes. Imagina, né, que eu tenho aqui, essa aqui é a distribuição inicial, né, então tem o Z0 podendo assumir valores 0, 1, 2 e 3, e eu tenho o ZA podendo assumir também valores 0, 1, 2 e 3. Tá? Ou seja, ZA e Z0 são idênticos em termos de, né, as distribuições dos níveis são as mesmas, só que os indivíduos aqui eles vão, né, eles não estão matching exatamente. Então, o cara que ganhou 1 no Z0, ele não vai ser o cara que vai ganhar 1 no ZA, ele vai ser o cara que vai ganhar 2. Né? E o 0, o cara que ganhou 3. Né? De tal forma que a distribuição de ganhos, aqui ela vai ser o quê? Ela vai ser, né, menos 2 vai acontecer com frequência 50%, né? E vai ser 1, que é esse caso aqui, e 3, né, 1/4. Né? Então, enquanto nessa a política B, que é manter o status quo, né? Se a gente usar a política B assim, manter o status quo, é basicamente a política 0, você percebe, né, aqui que o ZA ele vai ter a mesma restrição do ZB, ou seja, se o ZB for manter o Z0, né, o ZA e o ZB têm a mesma distribuição, né, que a gente viu, né, mas o XA e o XB vão ser diferentes. Né? E nesse caso aqui, a gente não consegue, né, dizer o que é melhor, o que é pior, olhando para ganhos e perdas. Tá? Basicamente porque, de novo, eu não tenho aqui uma dominância estocástica de primeira ordem. Tá? Muito bem. Como é que esse mundo se altera na hora que eu olho para distribuição, interpreta esses ganhos e perdas como sendo efeitos individuais de tratamento? Tá? A coisa interessante aqui é que eu não vou ter mais os Fs, F de A e F de B, mas eu consigo achar limites inferiores e superiores para isso aqui. Tá? Esse aqui, para cada ponto, você consegue achar os melhores ou menores intervalos, né, em torno dos quais a F de X vai estar. Né? E esses bounds, eles vão ser tão, a gente chama de tão mais, vão ser informativos se esse limite inferior aqui não for 0, o superior não for 1. Ou seja, se você tiver intervalos, né, estritamente menores do que 1, de tamanho 1, para você poder falar alguma coisa sobre essa F de X. Tá? Como é que se obtém esses bounds aqui, o LK e o UK, né? Onde K está indexando se A ou B? Né? Você tem que olhar para as distribuições marginais aqui, ou para essas distribuições dos níveis ZA, ZB e Z0. Eu consigo construir limites inferiores e superiores, né, para F, a partir, lembra que a F é a distribuição do X, a partir da distribuição dos níveis, ou seja, a distribuição da diferença, eu consigo achar bounds para a distribuição da diferença a partir da distribuição dos níveis em que eu estou tomando as diferenças. Tá? Esses são os assim chamados Makarov bounds, né? Tem literatura que começou no paper do Makarov, que foi um problema proposto, né, pelo Kolmogorov, como é que você acha esses bounds para a soma, né, de duas variáveis aleatórias, né, e o que, né, eu fiz, a Yanqing Fan fez também, em outro paper, foi, né, no fundo, nada demais, se quiser pensar desse jeito, que é, em vez de olhar para a soma, olhar para a diferença, interpretar isso como distribuição, defeito, tratamento. Tá? Mas você tem esses limites aqui, né, inferiores e superiores, que, tá vendo? Dependem aqui deveria ser GA e GB, e GA e G0, mas tanto faz, porque pode ser, né, imagina que 1 é o A, né, ou pode ser também o B. Tá? Então, aqui é sob o tratamento, aqui é sem o tratamento. Tá? Então, essas aqui são as distribuições dos níveis. Você consegue, portanto, chegar nos limites inferiores dessa forma. Tá? O que a gente faz é estabelecer, então, isso aqui é um exemplo, tá? Então, eu tenho as distribuições lá G1 e G0, né? E se eu supuser, né, por exemplo, que eles são independentes, tá? Eu ficaria com essa distribuição aqui da diferença. Se eu olhar para impuser uma correlação entre elas, positiva,
né, de 3/4 fica esse cara aqui, né? Esse aqui é a correlação negativa, né? O G1 e no G0, tá? E aqui eu estou dando para a discussão da diferença. E essa outra aqui, se você, nessa curva verde, se você fizer um corte aqui, fizer com que o Y seja menor, seja igual ao menos X, nessa parte aqui, tá? Essa parte entre -2 e 2, tá? Enfim. E esse o azul e o vermelho são os Markov bounds. Ou seja, vocês percebem que tem uma parte aqui que não tem nada de informação, que é exatamente no zero, mas nas outras partes você sempre tem algum ganho, né, que ou vem do limite inferior, porque esse cara aqui está acima do zero, ou vem do limite superior, porque ele está abaixo do 1. Tá? Então, esse aqui é um exemplo em que elas têm mesmas, né, eu estou olhando para as distribuições marginais, né, com mesma média, por isso que o zero está aqui. Tá? Essas aqui são as fórmulas, né, para o que a gente consegue estabelecer como relações, né, suficientes e necessárias, tá, para que eu possa ordenar as políticas A e B. Então, isso aqui é a condição suficiente, tá, que diz o seguinte: se aqui acontecer, então isso aqui, a F de A vai dominar a F de B. Mas vocês notem aqui a coisa estranha, né? Estranha não, mas forte, né? Ou seja, né, se o L do B, né, onde o limite inferior é aquela que está mais à direita, né, ela, né, e ocupa, ou seja, o mais à direita do B, né, que eu estou com mais à esquerda, né, e ainda mais à esquerda do A. Se ainda assim isso, ou seja, se eu tenho, né, o B que produz a maior média, né, o maior, está mais, domina estocasticamente todos os demais, né, em primeira ordem. E tem essa outra aqui, né, que é dominada estocasticamente por todas as outras, né, possíveis, né, vindas de uma discussão da diferença sobre a política A. Se isso aqui replicar o que eu sei, né, que era a condição, né, para, no caso, ponto identificado, que é isso aqui, né, então eu vou dizer que o A domina o B. Ou seja, se eu pego a pior situação possível, né, eu sei que não tem outro jeito a não ser que o A vai dominar o B. Tá? Que é isso aqui. Mas, enfim, por isso que é uma condição suficiente. Mas tem uma outra condição aqui que é necessária, que também pode ser testada, né, que é essa outra aqui. Então, eu sei que toda vez que isso acontecer, né, se o A dominar o B, eu consigo observar isso aqui. Então, se eu não observo isso, significa que eu vou dizer que o A não domina o B. Tá? Então, interessante notar isso, né? Se esse aqui falha, né, não estou dizendo que o F de B vai dominar o F de A. Estou dizendo que o F de A não domina o F de B. Tá? Então, se, né, existir algum X em que essa relação aqui, essa desigualdade, né, não aconteça, né, eu posso dizer que o F de A não domina o F de B. Então, essa aqui é para a situação em que eu estou interpretando esses ganhos e perdas como sendo efeitos individuais de tratamento. Tá? Então, o que a gente vai fazer é testar isso, né? Se F de A domina F de B contra a alternativa de que não domina. Tá? Eu acho que eu vou pular aqui toda a parte econométrica, que eu acho que não cabe num seminário de 1 hora, né? E até porque, se eu me lembro bem, isso é um seminário de economia aplicada. Então, eu vou pular toda a parte aqui, todos os meus slides. Enfim, quem tiver interesse, eu vou colocar aqui no final da minha fala o link para o paper, para a versão mais nova, vocês deem uma olhada lá. Tá? É só para dizer como é que você tem que fazer o tratamento aqui, olhar para essas distribuições, pensar nas estatísticas de teste, pensando a partir desses funcionais, enfim. Então, longa discussão no paper sobre isso, tá? Se você usa aqui um sup, se você usa, né, uma agregação desse jeito, tá? Enfim, tem uma série de discussões que não cabem aqui tem uma noção interessante derivada, enfim, de uma esse Hadamard Directionally Differentiable, né, que é o que a gente precisa para poder
conduzir os nossos testes e fazer inferência corretamente. Eu vou pular tudo isso, tá bom? Tá, vocês vão aqui, aqui é a parte que a gente mostra como que o Bootstrap funciona e por que ele funciona, tá? Então, essa é outra parte importante, porque facilita muito, né? Assim, se eu fosse pensar em construir, né, fórmula analítica, obter fórmula analítica daquelas expressões, né, para os testes é um bicho incrivelmente complicado, então você ser capaz de mostrar que o Bootstrap funciona, assim, ajuda incrivelmente, tá? Que mais? Acho que... Opa. E a gente replica, tá? Aquela parte toda é a parte que está facinha, tá? Porque a gente está fazendo por causa do ponto identificado. A gente replica essa mesma confusão para o caso parcialmente identificado, que é esse que você tem esses sets, né? Seu limite inferior ou superior, e a vida não fica mais fácil, não. Mas, enfim, a gente tem tudo isso no paper também para quem tiver interesses. Acho que eu vou pular aqui e para o exemplo do paper da Marianne Bittler, Joanna Gelbach e da Hilary Hoenis, de 2006, em que eles estão olhando para esse programa AFDC, né? E como que esse AFDC ele foi substituído pelo Jobs First, tá? Então tinha um tempo em que você podia conviver com as duas políticas, uma série de críticas, né? Eu vou entrar aqui também nos detalhes de política social americana, né? Porque havia a bronca com AFDC e ele foi substituído pelo JF, tá? E o que eles fazem, né, nesse paper é mostrar como que essa discussão, ao longo, vamos colocar aqui, como é que eles calculam esses contact-driven effects, olhando a discussão, né, de quem recebeu do JF com AFDC. Tá? Basicamente isso. O que a gente faz como são as mesmas pessoas, a gente consegue interpretar aqui numa forma ganhos e perdas. Tá? Então, o que a gente vai testar será que o JF domina o AFDC nesse critério aqui? Tá? A gente conduz as nossas estatísticas de teste. Tá? Esse aqui são os valores das estatísticas e aqui o p-valor. Então, aqui a gente não consegue dizer que esse cara domina, né? Embora aqui a gente possa dizer que sim, né? O p-valor é bem pequeno, né? Portanto, a gente vai... Não, estou falando besteira aqui. Minha estatística... Aqui, we cannot reject pre-time limit, we cannot reject the null, blah, blah, blah. However, everything changes after the time limit of JF. A nula é rejeitada, né, para qualquer nível de significância, né? Ou seja, a gente... então, aqui a gente não consegue rejeitar a nula de que domina, né, mas depois a gente rejeita. Tá? Enquanto aqui, se você olhasse para a first order stochastic dominance, olhando só para os níveis, você obtinha um resultado diferente. Tá? Ou seja, então aqui é uma situação em que eu consigo comparar, né, o nosso critério com um critério, né, que eu tinha usado, mas que olha para níveis e não para ganhos e perdas. Tá? E os resultados são diferentes. Então aqui é um exemplo, né, quase que é a toy application, só para mostrar que é possível implementar essa metodologia. Tá? Eu vou pular aqui e para a parte de discussão, que já está no final. Então, o que a gente mostra é que é possível incorporar a aversão à perda, né, na forma que você ordena políticas sociais, né? E a gente mostra que se você incorporar, né, nesse welfare ranking, né, a possibilidade das pessoas valorizarem ganhos e perdas de maneira diferente, você consegue olhar para a distribuição de ganhos e perdas e definir um critério para dizer que uma domina a outra, tá? Uma distribuição domina a outra, tá? Então isso é diferente do que a gente, né, do que se costuma olhar para a distribuição de níveis, em que se acaba olhando para talvez first order stochastic dominance, né? A gente mostra como é que você operacionaliza testes para isso, tanto no caso
que você tem identificação pontual quanto identificação parcial, né? A gente propõe, né, métodos para testar isso, né, que baseados em resampling techniques, ou seja, um bootstrap, né, e para poder fazer esses testes. A gente aplica isso para uma base de dados, né, existente, em que o paper já foi escrito sobre o assunto, mas acredito que isso possa ser útil para outras análises de efeitos ou para ranking de políticas que afetem, enfim, que gerem ganhos e perdas na população. Mas é isso. Obrigado, gente. Opa, valeu, Sérgio. Quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão, fazer pergunta no chat que eu vou levar para o Sérgio. Eu tenho uma pergunta, Sérgio. A hipótese que você faz é que o policymaker, ou social planner que seja, ele não sabe necessariamente o value function de cada indivíduo, mas ele assume que eles são loss averse. Eles assumem que todo mundo age de acordo com Kahneman, certo? Uhum. Nesse caso, para você fazer o cálculo de welfare, esse pessoal tem que estar assumindo, mas não, eu estou pensando na seguinte situação, que o policymaker assume que todo mundo age de um jeito e, na verdade, age de outro jeito. Então, imagina que o policymaker assume que todo mundo é loss averse e que todo mundo age que nem o Kahneman, só que, na verdade, esses caras são textbook mascoléu. Vamos imaginar assim. Eles avaliam de maneira simétrica perdas e ganhos. Teria uma perda de welfare associada a isso, que não é contabilizada, certo? Cara, Ou não? depende, assim, o que é o welfare aqui, né? O welfare, do ponto de vista do social planner, é aquilo ali que ele definiu que era, né? Se for uma outra função de bem-estar que agrega funções de valor que são diferentes dessa aí, então, assim, função de bem-estar, assim, que função de bem-estar é essa? Acho que a tua pergunta é um pouco essa, né? Assim, a função de bem-estar reflete preferências individuais ou não? Se, se não refletir, né, se o cara for um ditador, tanto faz. se o cara não for um ditador, eu acho que ele está pensando que está agregando coisas que ele não está agregando. Né? Portanto, se ele puser em votação, né, o que eu prefiro A ou B, ele vai achar que está preferindo, que as pessoas vão preferir A sobre B, e, na verdade, vão preferir B sobre A. Entendi. O Nathan Kane tem uma pergunta aqui, vou liberar o microfone dele. Opa, Sérgio, tudo bem? Tranquilo, cara, você. Tudo ótimo, obrigado. É um pouco relacionado a uma pergunta de interpretação. Eu estava pensando se, digamos que eu aplico o teste, e descubro que tem uma dominância com aversão à perda, aí eu também aprendo mais em termos de economia do que eu acho que só o que o teste fala, né? Então, suponha que realmente todo mundo tem aversão à perda, eu observo que tem uma dominância, mas que essa dominância que o tratamento A, digamos, que domina, não está sendo aplicado. Então, eu tenho alguma inferência que a pessoa que está implementando a policy ou não agrega as preferências da mesma forma, ou tem incentivos que não estão sendo apresentados. Então, eu posso refinar minha teoria baseado na sabedoria de uma dominância de políticas que não está sendo implementada de fato. Cara, eu não sei se eu entendi a tua pergunta, cara. Eu estou dizendo que se eu observasse, se eu usasse observo o tratamento A, tratamento B em algum lugar, eu observo que o A domina o B em termos mesmo em termos de aversão à perda. E eu observo que em outros lugares o A não é implementado, mesmo que, digamos que nós saibamos que ele domina. Então, eu não só aprendo da sua estatística que A domina B, mas eu também aprendo que aquelas pessoas implementando políticas não estão agregando, implementando da forma que representa perfeitamente e que devem ter incentivos que distorcem, que é que o Bruce falou, que eu não estou agregando só em termos de aversão à perda, mas eu tenho incentivos da pessoa que está implementando, incentivos de compatibilidade que não estão sendo mostrados. Então, eu estou pensando que eu posso usar isso para informar modelos, posso usar para informar decisões de política ou incentividade, incentive compatibility, que talvez
não estava originalmente na sua ideia estatística, mas ainda é informativo. Uhum. Não, você está dizendo, que se eu entendo corretamente, que a função de bem-estar deveria levar em conta também assim, a utilidade do cara que está implementando, né? Isso, é que minha observação que algo que domina e não está sendo implementado me informa que a gente não está corretamente modelando ou levando em consideração os incentivos da pessoa que implementa. E que o fato que você pode aprender isso simplesmente à base do teste de hipótese que você tá colocando. Porque se fosse perfeitamente representativo, a gente deveria sempre observar, não? Uma extensão de política, digamos que a gente aprenda que A é melhor que B. A gente deveria, a partir disso, aprender que sempre o A deveria ser implementado. Mas nesse exemplo empírico que você mostrou, pelo que eu entendi, talvez foi um pouco rápido, o A era melhor que o B pre-timing e depois não passa mais, ou não seria implementado. Porque isso aconteceria é informativo. Mas isso só é mudar a interpretação, não é econometria, só Não, assim, entendo a tua pergunta. Acho que assim, o quanto que a gente consegue transplantar, né, dessa sabedoria, né? Eu sei que o A domina o B, né, em uma certa circunstância, e eu quero transplantar esse conhecimento para uma outra, né, para outro contexto. Em que medida a distribuição... Acho que tem um ponto aqui que é meio ignorado nessa análise, né, que nessa função de bem-estar é ignorado, que deveria, né, constar, mas que a gente, na nosso foco, né, não leva em conta, é a própria distribuição inicial, né, que é o G0. Tá? Então, pode ser que as distribuições iniciais sejam muito diferentes e que seja importante para esse welfare. Né? Então, essa é uma potencial explicação para uma não aplicação, para além das condições, né, de implementação que podem ser diferentes, ou até mesmo o quanto que o implementador vai se beneficiar ou não diretamente da política. A gente está ignorando, né, nessa versão aqui bem simplificada, né, a distribuição inicial. Então, é como se eu estivesse olhando só para ganhos, né, e perdas, e não estou olhando, cara, mas assim, baliza isso em algum canto, né? Coloca nessa posição de welfare, deveria aparecer o X, mas deveria aparecer também, né, o Z0, né, que deveria ser, que talvez explicasse por que né, em condições iniciais muito diferentes, né, talvez eu não preferisse necessariamente A sobre B. Mas isso a gente está meio que ignorando, está meio que não, totalmente ignorando aqui para fazer o ponto de se focar só nas diferenças. Tá ótimo. Obrigado, Sérgio. Olha, Nathan, o Breno Solomon também tem aqui uma pergunta. Manda. Pode falar, Breno. Acho que eu vou stop sharing aqui, tá? Só para eu ver o rosto de todo mundo. Tá bom. Breno, pode falar. Tá, já te desmutei aí. Ele tá falando, tá saindo o som? Agora foi. Agora foi. O microfone deu interferência. Sérgio, obrigado pela apresentação. Eu fico só com duas dúvidas rápidas. Só duas, não, né? Dependendo do paper mais profundidade, surgem outras, mas que me surgiu agora foi... Primeiro, assim, quando vocês estão fazendo estimando, né, ali o de distribuição com loss aversion, vocês estão assumindo loss aversion para cada uma das distribuições, vocês estão comparando com situação de política, ou vocês também inferem qual seria se vocês tivessem, né, a distribuição, o resultado de aplicar diferentes políticas, vocês conseguiriam estimar também com esse loss aversion? Não, a gente está presumindo que as pessoas têm algum grau de loss aversion, a gente não sabe exatamente qual, e que ele não muda conforme os ganhos e perdas que eu enfrento, né? É uma função que vai me gerar, né, vamos dizer, um valor, né, conforme o ganho e perda que eu tenho, né? E o que a gente diz é que essa perda, né, em nível, né, se eu perder R$10, né, eu vou ficar muito mais triste do que eu ficaria feliz se eu ganhasse R$10, tá?
mas eu não sei, né, o quanto que isso muda se fosse 11 comparado com menos 11 ou 12. Essas variações eu não sei, e estou dizendo que não preciso saber para poder criar essa ordem entre as distribuições. E olhar para essa ordem desse critério que a gente traz entre essas distribuições é suficiente para dizer que tipo de política que eu prefiro, né? Se eu prefiro a política A sobre a política B. Tá? Não sei se eu te respondi. Não, eu estou entendendo que, independente da política, o loss aversion é igual. A forma como você está como tá isso. Perfeito. É isso que eu queria confirmar. E só rapidinho, só falando no contexto que você falou brevemente sobre não fazer status quo, né, versus fazer alguma coisa, né? Uhum. Como vocês analisam essa situação? O não fazer nada dominaria o fazer somente se o loss aversion fosse de fato, porque eu estou imaginando que quando você não faz, você não tem loss aversion, né? Naturalmente. Quando você não faz, você está no zero, né? Então não aconteceu nada na tua vida. Não teve perda, mas também não teve ganho, né? Se tivesse perda, teria sido ruim. Então, eu comparo, eu sei que não fazer nada é pior do que fazer alguma coisa, desde que esse fazer alguma coisa gere ganhos para todo mundo, não gere perdas. É isso. Tá? No fundo, é isso que eu estou dizendo. Perfeito. Esclareceu. Obrigado. Mais alguma pergunta? Então, acho que é isso. Sérgio, muito obrigado pela participação, por apresentar. Valeu. Obrigado. Semana que vem a gente tem o Fernando Ferreira da UPenn apresentando e estão todos convidados novamente a vir e participar. Muito obrigado, Sérgio. Abração. Valeu. Eu ia colocar o paper aqui. Bota aí. O Marcos Heck O já pediu. pessoal tem acesso depois? Depois que morrer isso aqui? Tem. Então, deixa eu pegar aqui. Peraí. Só um segundo.